Muito obrigada. Obrigada. Agradeço pelo convite. E agora acho que eu vou fazer um plot twist das outras duas apresentações, né? Como uma mesa redonda, eu decidi fazer um pouco de polêmica aqui. Na verdade, como de manhã eu já estava falando um pouco da endocrinologia translacional, eu decidi trazer a endocrinologia translacional para os reguladores endócrinos. Não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Falando da endocrinologia translacional, a gente lembra que a gente tem as ciências, os cientistas aqui no centro, né? E a gente está envolto por uma série de outros atores aqui na situação, que são legisladores, a população, os pacientes, os profissionais na ponta, que muitas vezes são os médicos ou são outros profissionais da área, na biomedicina, da área médica, e os interesses financeiros, assim, que aqui dentro dos desreguladores endócrinos a gente tem vários envolvidos. Né? Quando a gente está falando de endocrinologia translacional nos desreguladores endócrinos, a gente vai ter que falar de vários aspectos, assim, de como que a gente pode transpor os achados que a gente está vendo nos experimentos, como o Jones e a Patrícia mostraram, e o que a gente pode sensibilizar esses outros atores aqui para a gente tentar ver que tipo de mudanças que a gente pode fazer, se elas são realmente necessárias ou não. Tá? Então, eu vou começar com um exemplo prático, que eu acho bastante interessante e assim, até um pouco trágico. A gente tem aqui, antes do termo desregulador ter sido cunhado, né, que foi cunhado ali na década de 90, nessa Wingspread Conference, a gente já tem alguns elementos aqui que a gente pode classificar como de desregulação endócrina. Tá? Em 1900, aqui na década de 30, a gente tem a síntese do primeiro estrogênio sintético, que é o dietilestilbestrol, que durante muito tempo foi utilizado para a prevenção de abortos. Aqui na década de 40, os primeiros estudos de vida selvagem mostrando a influência do ambiente, da poluição ambiental na vida selvagem, o que acabou levando a Rachel Carson a publicar aqui na década de 60 esse livro. Na verdade, eram alguns capítulos que ela escreveu, algumas crônicas que ela escreveu para a revista The New Yorker, que foi um livro que foi campeão de leitura e que é considerada como uma das pioneiras do movimento ambientalista americano. A partir daí, na verdade, começou a se ter uma visibilidade a respeito dessa situação que seria a poluição ambiental causada um dano à saúde, na primeira saúde das populações selvagens, mas também o que se poderia repercutir em termos de saúde humana. E daí vai começar a ter uma conscientização e com isso o NIH desenvolve dentro do seu esquema o setor de saúde, o serviço de saúde ambiental. E daí começam vários congressos, você tem aqui um enrijecimento da lei, com o banimento do DDT aqui na década de 70, e a gente vai ter esse, aqui na verdade, eu tinha que ter passado, porque era... Eu chamo a atenção para esse estudo aqui da década de 90, que é uma situação em termos de endocrinologia translacional que eu vivi, que eu achei interessante compartilhar com vocês. Esse estudo é um estudo interessante que eles pegaram os alligators, né, que são os crocodilos, os grandes répteis americanos dos grandes lagos, e eles viram que os que têm os lagos mais contaminados, eles tinham redução de tamanho periano e redução do nível de testosterona. É um estudo que é bastante citado, né? E uma vez a SBEM pediu para eu ir como representante da SBEM na Câmara dos Deputados para uma audiência pública de um projeto de lei, que era para banir as microesferas de plástico dos cosméticos. Daí, primeiro ele falava assim, não precisa levar nada. Você vai lá e fala. A representante da indústria dos cosméticos chega com uma apresentação profissional. A sorte é que a FESB tinha sido, tipo, um mês antes, eu estava com o meu computador, com a aula da FESB, consegui em 15 minutos
dar uma limpada na mão da FESB, na hard science, deixar uma coisa mais assim, amistosa, e deixei o estudo dos alligators, né? Eu sempre acho engraçado falar que, assim, quando o pós-graduado estiver reclamando do trabalho do laboratório, fala que você vai mandar medir tamanho de pênis de alligator no Grande Lago, porque daí ninguém pode reclamar de mais nada, né? Falei do conceito de desregulador, falei das associações que tem. No final, o deputado falou, obrigada, doutora, muito esclarecedora. Ele, coitadinho do jacaré, né? Então, assim, de tudo que eu falei, a única coisa que fixou foi o tamanho do pênis do alligator. Então, toda vez que vocês precisarem usar um argumento para falar de desregulador endócrino, o trabalho dos alligators é campeão e vai sempre resolver a nossa situação. Tá? E o dietilmetilbestrol, então, eu trago como um caso de como que essa translação, a gente tem que talvez pensar melhor como que a gente pode acelerar essa translação no nosso dia a dia. Tá? Ele é o primeiro estrogênio sintético, lá da década de 30, né? Então, bem antigo. Ele foi usado como tratamento para prevenir abortamento, assim, em milhões de gestantes entre 1938 e 1971. E começou-se a perceber que ele poderia ter um efeito transgeracional com o envolvimento do receptor estrogênico quando teve esse artigo em 1971 no New England, que associou o uso do dietilmetilbestrol em gestações com adenocarcinoma de células claras de vagina em jovens mulheres. Né? Então, você viu que a filha da mãe que usou o dietilmetilbestrol começou a ter o carcinoma de células claras de vagina. E da associação, né, até o banimento, olha, foi de 1971 até o ano 2000 que o FDA baniu o dietilmetilbestrol. Então, é um tempo bastante importante de um estudo que foi bastante referendado pela literatura, então mostrando que a gente talvez tenha que rever como que isso está sendo feito, como que isso vai ser feito daqui por diante. Tá? Aqui vai ficar difícil porque o programa desconfigurou um pouquinho, mas é aquilo que eu falei, né? Em 1938 a gente tem o desenvolvimento da droga, mas aqui, ó, na verdade, não é que em 1971 apareceu o problema. Começa a aparecer alguns indícios de que tem alteração desde aqui da década de 50, tá? E aqui só que vai ser o banimento da droga no mercado. Daí a ideia que eu trago aqui hoje para vocês, para a gente refletir, acho que em vista de todos os dados que o Jones e a Patrícia trouxeram, é como que a gente pode melhorar esse cenário, nesse jogo entre a pesquisa, os órgãos regulatórios e a legislação. O que a gente, como universidade, como o grupo que domina o assunto no país, pode pensar em fazer com que essa situação seja mais palatável, ou o que a gente pode fazer de estratégia. Dados concretos são a melhor coisa, né? E daí como é que a gente pode transpor essa pesquisa para pesquisa em humanos, né? Esses dias, uma vez eu fiz umas coisas com um economista que escreve para o Valor Econômico, né, para o jornal Valor Econômico, que é o José Eli da Veiga. E ele é muito interessado em economia sustentável, ele escreve muito sobre isso. E toda vez que alguém quer falar de desregulador endócrino, ele manda para mim. Assim, é das coisas mais inimagináveis. E esses dias um advogado procurou ele, acho que para falar sobre o assunto, ele pediu para falar comigo. E esse rapaz é um rapaz que é advogado no Nordeste, em uma cidade que eu não lembro qual, e que ele está representando um grupo que é o grupo que de pessoas que trabalham no supermercado e que trabalham com bobinas de termoláveis, né? E que essas bobinas termoláveis, elas têm muita exposição ao bisfenol A. Parece que sim, na Europa, em outros países, essas bobinas com os bisfenol já foram banidas. E ele queria o banimento disso aqui no Brasil também, e queria, na verdade, ressarcimento dessas pessoas que estão sendo expostas a isso por lesão, na verdade, dano por lesão ambiental trabalhista, né? E daí ele começou a me perguntar se a gente tinha algum dado concreto. Eu falei, olha, tem bastante estudos de associação, tal, mas a senhora pode me dizer com 100% de certeza? Com 100% de certeza a gente quase não pode dizer quase nada na medicina. Quanto mais isso, né? E no direito, segundo eles, o juiz só vai aceitar se por 100% de certeza. Eu falei, bom, então aí a gente vai ter um problema, né?
Então, aí, como é que a gente resolve esse impasse, né? Porque a dúvida razoável existe para o réu, não existe, né? Então, a gente tem que tentar ver o que a gente vai fazer nessa situação. Aqui, na verdade, os conceitos básicos, eu acho que o Johnny já expôs bem, né? A Jones e a Patrícia. Então, acho que aqui a gente tem que pensar nas dificuldades que a gente tem nos desreguladores e principalmente aí são dificuldades, são seminais para a gente transpor esse estudo em animais para os seres humanos, né? Que é a janela de exposição, as doses, que é a dose não monotônica, e essas duas situações eu acho que fazem com que a transposição desse estudo para os humanos fique muito difícil, porque a gente não consegue fazer o ser humano ficar exposto a um único desregulador por um período X de tempo, ou na gestação, ou na infância. E a gente não consegue também identificar se, na infância, aquele indivíduo foi exposto ao quê? Muitas vezes o que a gente consegue fazer é estudos de associações. Naquele momento, aquele indivíduo estava exposto àquela quantidade e pronto, né? Então, por exemplo, na gestação a gente consegue fazer algumas associações. Podemos medir na gestante e ver o que acontece com a criança. Mas muitas vezes a gente vai conseguir ver o que acontece com a criança logo que nasceu, com 1, 2 anos. Às vezes a gente vai precisar de estudos populacionais mais longos para a gente ver o que acontece com essa criança que foi exposta na barriga na vida adulta. Então, tudo isso é muito complexo e eu não sei, assim, a gente realmente talvez possa esperar todo esse tempo, né? Não sei. Eu sou um pouco catastrófica, eu falo que eu sou uma cachorra, não tive filhos, então para mim tudo bem. A Amora, minha cachorra, ela é velhinha, ela vai morrer logo, então também não tem problema, assim. Então minha mãe é velha também. Então, assim, quando eu falo isso para as pessoas que falam, isso não é importante, eu falei, você tem filhos? Tenho. Eu não tenho. Eu não preciso me preocupar com isso. Então, assim, a gente pode fazer esse argumento mais catastrófico. Esse artigo, eu acho um artigo maravilhoso, porque ele fala que as decisões regulatórias, elas deveriam se basear nos princípios da endocrinologia, não nos princípios da toxicologia. Porque quando a gente pensa em dose letal, dose no dose, a gente está falando sempre de toxicologia, a gente está falando sempre de o que a gente testou do ponto de vista toxicológico. E tá certo, né? Para aquelas ofensores mais comuns, a toxicologia é ok, mas para os desreguladores endócrinos, não. Os hormônios, eles são responsáveis pela nossa vida da concepção à morte, né? E eles são muito integrados no nosso sistema do nosso organismo. Eles são mediados por um sistema altamente complexo de interação com o receptor. Os hormônios já agem em doses muito baixas. Então, se a gente for ver a ação de hormônio, a resposta não monotônica, em algumas situações, já é parte do sistema endócrino, não é uma coisa que é só dos desreguladores endócrinos, né? Já é uma característica do próprio sistema endócrino para diversas situações. E eles exibem esse comportamento, por isso que exibem esse comportamento não linear, e a gente tem também essa coisa do efeito dependente do estágio da vida, que já é também do sistema endócrino, que também não é uma característica per se dos desreguladores endócrinos, né? Então, o que a gente vai precisar é de dados, né? Pesquisa populacional. E pesquisa populacional provavelmente de grande monta. Principalmente porque a gente está exposto a essa multitude de desreguladores endócrinos. Aqui a gente vê que o ratinho fácil não é, né? Porque não é fácil pesquisar animal, mas a gente consegue expor um a um os desreguladores. No ser humano, não. O ser humano ele vai estar exposto a muitas coisas. E essas interações, como funcionam, a gente também não vai saber. Tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo só do BPA, né? Que a Patrícia até já mostrou algumas coisas. O bisfenol A, ele é um ofensor bastante comum, bastante conversado aí. A SBEM fez uma campanha contra o bisfenol A, né? Que fala que o bisfenol A, não diga não ao bisfenol A, a vida não tem plano B. Que acho que contribuiu em parte para o banimento do bisfenol A nas mamadeiras e nos produtos de bebê. Que eu acho que já é um começo, né? Tudo bem que devem ter substituído pelo bisfenol S, a gente não sabe o que vai fazer, mas acho que pelo menos assim, alguma conscientização existiu. E ele já é provado que além de ser semelhante ao estrogênio, ele também é semelhante ao hormônio tiroidiano, ele se liga ao receptor do hormônio tiroidiano. Aqui eu vou mostrar um dado ainda não publicado, que é de exposição perinatal e peripuberal, que a gente tem
do nosso grupo que desconfigurou, desculpa, mas a gente, resumindo para vocês, no peripuberal, o comportamento dos ratos é de que ele aumenta a TSH e no perinatal ele diminui o TSH, então tem um comportamento mais similar de um hipertireoidismo. Quando a gente fez análise do fenótipo metabólico usando metabolômica, o rato que foi exposto no período perinatal, né, pelo albisphenol A, ele apresentou também, apresentou tanto um fenótipo laboratorial, bioquímico, quanto metabólico, mais similar ao hipertireoidismo. E aí, assim, a gente foi procurar se tinha alguma transposição para o ser humano. E a gente conseguiu ver que tem pesquisas, esse estudo, que é o estudo HOME, que é o Health Outcomes and Measures of Environment, que foi uma pesquisa com gestantes, né, com 1.263 gestantes recrutadas, acabou se seguindo só 389, que mediu o BPA na urina dessas gestantes, aqui entre a 16ª e a 26ª semanas, e fez medidas de função tireoidiana na gestante e no cordão umbilical do recém-nascido. E mostrou uma correlação negativa do BPA com o TSH aqui nos neonatos do sexo feminino. Aquilo lá era a minha população de ratos do sexo masculino. E daí é que a gente encontra, a partir desse outro estudo, que é o Chamacus, que é um estudo bem legal da Califórnia, que eles têm uma corte de crianças que eles seguem na região, naquela região de colheita da Califórnia. Então, tem até um documentário que mostra uma parte desse estudo que tem essa correlação com o aumento de autismo, uma série de outras coisas, que eles falam que pode ter uma correlação também com exposição a desreguladores, com disfunção tireoidiana. E eles mostram que nessas regiões eles fizeram, tem vários dados esse estudo, é um estudo bem grande, chama cozinha, menino, garoto, criança, lá, e eles mostram que tem a correlação também negativa com o TSH aqui em meninos, tá? Corroborando com o nosso dado de ratos. E aqui a gente vai ver nessa revisão de literatura que ele mostra também, né? Na verdade, ele mostra esses dois estudos que tem, só que em contrapartida vão ter vários outros estudos que não vão encontrar uma correlação tão importante, tá certo? Porque é isso, estudo em humanos é complicado, porque vai depender muito da época que você fez a coleta dos dados, e estudos de correlação sempre são esse problema, né? De você ter problemas aí de como você desenhou a coleta desse estudo, tá? Aqui o que ele vai falar? Que o BPA ele tem uma meia-vida relativamente curta, de 6 horas em humanos, pois é uma glucuronada no fígado, excretada na urina, portanto, uma única amostra de urina pontual pode não ser uma medida adequada para análise, tá? Então, aí, muitas vezes, você fazer múltiplas medidas do ponto de vista de estudo populacional é inviável, né? Os dados dos artigos eles sugerem uma associação negativa do BPA com a concentração de TSH, que foi o que a gente viu no modelo experimental, e o impacto potencial do BPA no desenvolvimento da tireoide em crianças, principalmente no final da gestação, reforça a recomendação de limitar o uso de produtos plásticos. Os estudos prospectivos são necessários para melhorar a velocidade da associação entre os desreguladores endócrinos com BPA e os mecanismos que perturbam a função e a organogênese da tireoide, que é isso que, na verdade, daí é o leito devolvendo para a bancada a pergunta de que se isso tem realmente alguma coisa a ver. A gente está tentando fazer um pouco de contribuição nesse sentido, nesse estudo que a gente está fazendo, essa avaliação do status de iodoexposição aos desreguladores nas nossas gestantes, lá na Unifesp. A gente ainda não tem os dados laboratoriais, a gente está em período de coleta ainda, complexo a coleta. E é interessante porque a gente decidiu que a gente ia fazer avaliação de iodo também, né? Porque a gente está pensando em função tireoidiana, muitos desses estudos, as críticas são de que nem sempre você tem se aquela população é plena de iodo ou não. A gente sabe que a maior parte da população brasileira é plena de iodo, mas alguns estudos no estado de São Paulo mostram que a gente tem uma certa carência. Então, por isso a gente decidiu que o iodo ia ser uma coisa que a gente incluiria na nossa análise.
A gente desenhou como um estudo prospectivo, com um questionário de coleta de sangue, e a gente vai fazer esse acompanhamento longitudinal e a gente vai pensar como endpoint inicial o TSH do teste do pezinho, porque é um ponto que todas fazem, e dentro do estado de São Paulo ele é um exame que é padronizado, que é feito no mesmo lugar. Então a gente teria uma boa correlação, pelo menos laboratorial. Tá? A gente faz um questionário, nosso questionário está sendo bem amplo em termos de condição de vida e estilo de vida. Daí, no questionário, a gente já tem alguns dados, né? Eu já peguei o questionário desses 2 artigos aqui que são interessantes, né? Que eles fazem uma avaliação bem importante de uso de cosméticos, exposição a plásticos, exposição a uma série de coisas que a gente muitas vezes não pensa no nosso dia a dia. E a gente já tem algumas coisas nesse sentido, né? Olha, a gente tem 24% de tabagistas, 25% de um etilismo social que seja. Esse 19% de refrigerantes eu duvidei um pouco, eu acho que elas não quiseram confessar que elas tomavam refrigerante, mas tudo bem. Mas você vê que aqui a parte de uso de plástico, olha, consumo de delivery 90%, e alimentos embalados em plásticos ou usando filme plástico também 90%. Tem uma exposição a plásticos muito importante. Então, acho que os dados que a gente vai ter aí da urina e do soro vão ser interessantes para a gente ver se essa exposição se converte em realmente uma quantidade maior aí dos elementos, né, do bisfenol, desses outros elementos no soro. E aqui a gente vai fazer essa associação com a doutora Marília, lá de Ribeirão, e ela tem esses trabalhos interessantes, ela tem esse trabalho já publicado, que é de exposição a esses agentes em gestantes, que mostram uma associação com o crescimento fetal. E esse aqui que eu achei o máximo, esse trabalho, que é o nível de fitalatos de bisfenóis nos brinquedos, nos brinquedos que fazem uma migração, e a taxa de migração para a saliva das crianças. Tá? Então, a gente pensa assim, não, vamos tirar tudo de tudo, a gente esquece dos brinquedos, né? Aquele brinquedo de morder, a criança morde tudo, né? Então, daí vai morder o brinquedo, vai transpor. E olha, o DEP aqui tem uma taxa de transposição do brinquedo para a saliva bastante alta. E para finalizar, em termos de estratégias para a gente pensar em ação para a saúde pública e para legisladores, eu acho que o exemplo europeu é interessante. Aqui tem um comentário da European Society a respeito disso, né? E eles fazem que eles têm, de acordo com o European Chemicals Strategy for Sustainability, tem aproximadamente 100 mil agentes químicos disponíveis no mercado, 70% desses não foram testados para seus efeitos na saúde humana. A gente tem a entrada de 2 mil novos químicos no mercado a cada ano. E em 7 de junho do ano passado, as sociedades europeia, americana, a ESP, a European Tire Association, abriram um painel de discussão com o objetivo de moldar um projeto legislativo para o enquadramento dos desreguladores endócrinos. Né? Ele já participou desse painel alguns deputados do Parlamento Europeu, e eles indicaram 3 áreas de maior preocupação, que seriam, o primeiro, o potencial dos desreguladores causar dano durante o desenvolvimento precoce, que é o que a gente falou bastante hoje, né? Os estudos da Patrícia mostram isso. Em segundo lugar, que os fetos, os bebês e as crianças são especificamente vulneráveis às exposições aos desreguladores. E isso vai influenciar o desenvolvimento sexual e, subsequentemente, a saúde reprodutiva ao longo da vida. Eu acho que se a gente se esforçar bastante, talvez a gente consiga aí acabar com a espécie, né? Não vai ser o calor, não vai ser o meteoro, vão ser os plásticos, né? A gente vai ser tipo uma espécie que não se reproduz, daí a gente acaba com ela. E o terceiro vai ser a incidência maior de câncer testicular, que aumentou muito ao longo do século, principalmente nos países de alta renda, que são mais expostos aos desreguladores antiandrogênicos na vida fetal.
E aí eles falam que tem um apoio da sociedade das Nações Unidas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente o Objetivo 3.9, que é reduzir substancialmente o número de mortes e doenças causadas por substâncias e produtos químicos perigosos, poluição, contaminação do ar, água, do solo. E o apoio também para a União Europeia combater os desreguladores endócrinos, baseados em 3 pilares: minimizar a exposição geral dos seres humanos, estimular pesquisas que possam informar futuras tomadas de decisão e garantir um diálogo eficaz com todas as partes interessadas para promover uma colaboração estreita. Eles falam que tinham esperança que tivessem uma regulamentação mais rígida na União Europeia, mas que isso não se concretizou, que possivelmente não nessa legislatura, talvez na próxima, mas que tem uma batalha, um lobby maior deles. Tem um documentário interessante, que é um documentário franco-alemão, que mostra até uma pesquisadora, que é a Demenet, que é uma pesquisadora francesa, que trabalha bastante com tireoide, né, com TRH, e que ela vai lá ativamente no Parlamento Europeu fazer campanha, fazer corpo a corpo com os parlamentares, para tentar fazer a passagem dessas novas regulamentações, explicar e falar sobre os desreguladores endócrinos. Então, acho que é uma coisa que a gente talvez tenha que deixar no nosso radar também. E aqui o que a gente tem feito, o que tem se feito na Sociedade Brasileira de Endócrino, teve a tradução desse guia, né, que é um guia para legisladores, que é um guia que foi feito pela Endocrine Society, e que foi traduzido para o português, está disponível no site. Então a gente tem esse guia, então toda vez que a gente precisar talvez conversar com alguém de organizações não governamentais ou legisladores, ele é um guia que é mais simplificado, uma linguagem menos técnica, né? Então talvez mais fácil de ser abordado. E talvez a gente pensar em produzir materiais também mais afetivos para o público começarem a pensar mais nessa questão. Então, acho que o Manuel de Barros explica bem essa situação, que meu fado é não saber quase tudo, sobre o nada tem profundidades. E eu acho que, apesar de tudo, a gente ainda tem um caminho longo a seguir, tem muitas pessoas envolvidas, a gente tem um pouco de esperança, apesar de todos os meus devaneios, assim, pouco promissores. Eu agradeço a todos. Obrigada.